Olá para você que nos acompanha pela TV JCO. Hoje nós entrevistamos aqui o deputado estadual Capitão Gilberto Silva, eleito pela Paraíba. Finalmente temos um paraibano aqui na TV JCO. Bom dia, tudo bem com o senhor, deputado? Bom dia, uma satisfação imensa, a TV JCO. Fico muito feliz pelo convite. Agradeço o espaço, a senhora Andréa Luiza e a nossa Alessandra, que tem estado conosco. Estou à disposição para todas as perguntas e é um orgulho imenso ser do estado da Paraíba e estar sendo entrevistado por vocês. Para nós também é um prazer ter o senhor aqui. Deputado, queria que o senhor começasse comentando então a respeito do governador do seu estado, o João Azevedo, que inclusive acaba de voltar ao PSB, atual partido do Freixo, do Flávio Dino, da Tabata Amaral, entre outros comunistas e socialistas. Segundo informações, um dos motivos desse retorno dele ao partido é que a sigla vai apoiar o Lula. Então, eu queria que o senhor comentasse a respeito dessa figura, já que o senhor é do estado dele. Perfeitamente, Andréa, deixar claro à população brasileira, por isso que eu peço a todos que fiquem atentos à classe política, que se dediquem à política, porque é a política que resolve todos os problemas da sociedade. Observem lá na Europa, tudo isso é política, a guerra foi política, tudo é política. Então, infelizmente, o Brasil passou muito tempo afastado da política e, obviamente, os mal intencionados tomaram conta dela. Não é à toa que estamos hoje há 3 anos e 2 meses de mandato do presidente Bolsonaro, que foi eleito democraticamente, mas não consegue governar por conta do partido de oposição, Supremo Tribunal Federal, 2 anos de Rodrigo Maia boicotando a nação brasileira e não o presidente. Então eu peço sempre à população que fique atenta, porque daí será muito mais fácil trabalhar. Por que eu falei isso, essa introdução? Porque na Paraíba foi assim. Estamos sendo governados há 12 anos, com mão de ferro, pelo PSB, conhecida aqui no nosso estado, André, como Orcrim Girassol. Por que Orcrim Girassol? Porque essa Orcrim Girassol é responsável pelo maior esquema de corrupção da história da Paraíba, perdendo apenas para o estado do Rio de Janeiro, que tinha à frente o senhor Sérgio Cabral, também aliado do descondenado Luiz Inácio Lula da Silva, que ontem teve mais um processo anulado, praticamente todos, sem exceção do ex-presidente Lula, que foi descondenado pelo partido de oposição, Supremo Tribunal Federal. Então é importante que se deixe claro isso para a população entender o que está acontecendo. Aqui eu não quero saber se você gosta de A, se você gosta de B, se gosta de C, mas temos que defender a nossa legislação, e ela é clara. Então, na Paraíba, a situação está dificílima. O sangue dos paraibanos foi derramado, desviaram milhões da saúde pública, da educação, da segurança, da infraestrutura, e o nosso estado está um caos. Um caos na gestão administrativa com relação à pandemia. Colocaram toda a responsabilidade para o presidente, compraram respiradores superfaturados, sequer chegaram ao nosso estado para salvar vidas, se não fosse a ajuda do governo federal, que tem seus defeitos. Quem não tem defeito aqui? Todos nós temos defeitos. Daí, o governo federal enviou o maior número de recursos da história desse país, para os estados e para os municípios. E o governador João Azevedo saiu do PSB lá atrás, porque o presidente nacional tinha deixado o comando da legenda com o seu ex-chefe, o chefe da Orcrim Girassol, que ele foi eleito, Andréa, o atual governador, ele é o maior beneficiado da Operação Calvário. Essa operação que eu reportei anteriormente, o maior esquema da Paraíba, desviou milhões. Então daí ele agora volta para o PSB para fazer o palanque do descondenado Lula aqui na Paraíba, achando que a população é idiota. Mas eu fico muito feliz. Onde nós andamos, a população não quer o atual governador, porque sabe que ele faz parte da Orcrim Girassol e foi beneficiado com o mandato de governador, a maior autoridade do estado da Paraíba, através da Calvário. Então, a Calvário persegue o governador. E a população está atenta a tudo que está acontecendo. Sem contar no caos da segurança pública, onde estão batendo recorde de índice de criminalidade, a infraestrutura do estado que não andou nada nesses últimos 12 anos, só maquiagem, André.
a situação da Paraíba está literalmente na UTI. Caramba, estou surpresa, viu, com muitas das suas declarações. Agora, eu queria saber do senhor, a gente já vai falar também sobre essa questão da segurança pública. O senhor tocou aí no nome do presidente Jair Bolsonaro, então gostaria de aproveitar. O senhor falou também sobre a sensação da população em relação ao atual governador. Gostaria de aproveitar e perguntar ao senhor como é visto o presidente Jair Bolsonaro na Paraíba. Aqui não tem espaço, quando o presidente vem aqui, das pessoas que querem encontrar o presidente. Diferentemente do líder das pesquisas criminosas, que todos nós sabemos que esses institutos, a grande maioria deles não são sérias, são quem paga mais, então já estão planejando tudo, deixando o descondenado à frente das pesquisas, para que ele possa... eu não confio nas urnas eletrônicas, eu não confio. E quem discorda de mim faz parte da democracia, mas não tem como provar que elas são impenetráveis. Não tem. Inclusive, o próprio inquérito, que não era sigiloso, foi sigiloso depois da live do presidente, mostrou que as urnas eram violadas, sim. O hacker ficou lá durante vários meses. Ele ficou fazendo o quê lá? Quem sabe se ele não mexeu alguma coisa. Aí eles vão dizer, não, você não tem que comprovar que ela foi violada. E eu respondo a pergunta, e vocês não têm que comprovar que elas não são invioláveis. Então, é uma eleição totalmente passíveis de fraude, no meu entendimento. Eu respeito quem discorda. Urnas eletrônicas não servem em nenhum país de primeiro mundo. Tem algumas urnas, mas também tem a questão da comprovação, que era para existir aqui, para ninguém ter dúvida do resultado. Então, essas questões são bastante debatíveis, porque, obviamente, a população não se sente segura. E nós estamos trabalhando contra um sistema terrível, onde a maior oposição do presidente Bolsonaro hoje se encontra no Supremo Tribunal Federal, declaradamente os ministros rasgando a Constituição. E eu irei pedir um tempo a você depois para explicar e provar que eles estão rasgando a Constituição, mas o presidente, quando chega na Paraíba, André, não falta espaço para o tanto de gente que vai recepcioná-lo. Inclusive, ele terminou agora a maior obra hídrica da história do país, a transposição do Rio São Francisco, idealizada ainda por Dom Pedro II, no império do nosso país. E o presidente Bolsonaro, quando pegou o governo em janeiro de 2019, a água sequer tinha saído do estado de Pernambuco, André, o eixo norte, porque são dois eixos. O eixo leste chegou a Monteiro, mas cheio, com 600 reparos para se fazer. Qualquer pessoa pode ter acesso a essas informações. 600 reparos. O Ministério Público Federal parando a obra constantemente por conta de superfaturamento. E o presidente pegou o eixo norte, que vai Pernambuco, lá em Salgueiro, passa estado do Ceará, vem para Paraíba, São José de Piranhas, pega o Rio São José de Piranhas, o Rio Piranhas, e vai até o Rio Grande do Norte. Em 3 anos, André, o presidente fez essa obra, isso é fato. Quero mais para Paraíba? Quero, André. Eu queria que o presidente tivesse duplicado a BR-230, eu queria que o presidente tivesse melhorado o porto, eu queria que o presidente investisse mais na Paraíba, mas, obviamente, de todos os presidentes que passaram, quem mais fez pela Paraíba foi o atual presidente. São fatos. Agora, eu sou... A gente aqui da Paraíba, eu sou do nordestino, a gente fala... Eu peço igual para Zé Coutinho. Para Zé Coutinho era um padre que tinha aqui que pedia que só. Quando eu vou para Brasília falar com o presidente, eu peço tudo para Paraíba. Mas é o que se dá para fazer. Só um presidente ter enviado o maior número de recursos da história desse país para os estados e municípios, independentemente de ser aliado ou não, já mostra que o presidente é sério. Então, por isso que eu defendo o presidente Bolsonaro. Correto. O senhor já pontuou aí a respeito do governador do seu estado, falou sobre o descondenado, falou do presidente Jair Bolsonaro. Agora eu gostaria que o senhor fizesse, assim, para a gente um panorama aí de como o senhor vê as eleições deste ano. Eu vejo com bastante preocupação, porque estamos enfrentando, como eu lhe falei, eu bato nessa tecla, já dizia Rui Barbosa, a pior ditadura é a do judiciário, contra ela não há quem recorrer, e hoje estamos enfrentando uma ditadura do judiciário, a ditadura da toga. Isso é fato inconteste, e eu vou elencar aqui, André, se a senhora permitir, eu sou militar, eu gosto de pedir permissão,
se a senhora me permitir, o que o STF está fazendo de mal para o nosso país. Eu posso entrar nesse assunto? Fique à vontade. Fique à vontade. Então, vejam só. Quando o ministro, o senhor Alexandre de Moraes, que é um ditador, é insaciável esse cidadão, já era para ter sido impeachmentado há muito tempo, através do artigo 52 da Constituição, mas temos a maioria dos senadores covardes, omissos, temos senadores de coragem, mas não temos um número suficiente para, obviamente, afastar um ministro do STF. Nesse país, presidente da República, senador, caçou presidente, caçou deputado, caçou juiz, mas não caça o ministro do STF. Afastou o juiz, obviamente. Mas não caça o ministro do STF. Eles são perfeitos? Não, porque o último recurso é o STF. É o STF. E eles utilizam isso aí muito bem. Então, é incontestável o que está acontecendo hoje na República Federativa do Brasil. Se não, vejamos. Lá, no início da pandemia, o ministro meteu a caneta e tirou do presidente da República os poderes para gerir o Estado brasileiro, onde ele foi eleito para isso, deixando governadores e prefeitos com a última palavra. Imagine, se o governador dissesse, não, agora eu não sou mais, eu não vou fazer mais parte da República Federativa do Brasil, eu vou ser aqui um país autônomo para cuidar da pandemia. Teria dado certo, e teria sido aceito. Veja só, André, que situação. E o que foi que os estados e municípios fizeram? Prefeito, André, da menor cidade aqui da Paraíba, decretou toque de recolher, André. Está lá no artigo 137 e 136. Estado de sítio e estado de defesa. Para se ter toque de recolher em nosso país, só que pode solicitar o presidente da República. Mesmo assim, não é aceito, porque tem que passar pelo Congresso, com maioria absoluta dos votos. 259 votos. 257 votos na Câmara e 41 votos no Senado, André. Não é assim de bolo, não, André. E eles rasgaram o artigo 136 e 137. Qualquer prefeito do país decretava toque de recolher. Me diga aí onde é que está constitucionalmente falando isso. Por ordem de quem? Do ministro do STF. Rasgando o artigo 5º da nossa Constituição. Tão falada. Estado de Direito. Estado democrático. Tudo mentira do ministro Alexandre de Moraes. Para rasgar a Constituição, ele age dessa forma. E ele fica prendendo as pessoas que nem têm fórum privilegiado. Ele fica prendendo. Então, a nossa vida é passageira, André. E não temos que ter medo de enfrentar ditadores. E o ministro Alexandre de Moraes é um ditador da toga que, infelizmente, continua no poder. Se não, vejamos mais, André. Artigo 86 da nossa Constituição. Lá, é claro, o presidente da República, para ser processado, para ser impeachmentado, a abertura do impeachment, tudo que tiver com relação ao presidente, criminal, civil, o que for, André, a Câmara tem que aprovar por 342 votos, André. Não é ministro do STF meter a caneta. Por quê? Eles entenderam a Constituição dessa forma, aí ele coloca o presidente como investigado, faz vários inquéritos contra o presidente, totalmente inconstitucionais. Depois de tudo isso, ele vai mandar para onde? Para a Procuradoria-Geral da República. E ela vai fazer o quê? Vai pedir autorização à Câmara, André, para autorizar o processo ou não. Ou seja, eles fazem isso só para desgastar o presidente. E aqui eu não quero saber quem é o presidente que está no poder. Se a Constituição da gente é boa ou ruim, mas ela está aí e tem que ser respeitada. Mude-se o Congresso para se mudar a Constituição. Agora não pode o ministro, o senhor ditador da toga, Alexandre de Moraes, interpretar a Constituição da forma que ele quer. Se não, vejamos ainda. Quem quem nomeou o diretor da Polícia Federal? É ministro do STF? É governador? É quem? É o presidente da República, eleito democraticamente. E o senhor Ramagem, ele preenchia todos os pré-requisitos para ser diretor da PF. E o que foi que o ministro Alexandre de Moraes fez? Meteu a caneta e não permitiu. Ora, clara interferência no poder executivo, rasgando mais uma vez a independência dos poderes através da nossa Constituição. Agora vamos para o artigo 129, André, da Constituição, o que ela diz? Que o Ministério Público faz parte da ação penal. Cabe a ele oferecer a denúncia e cabe ao Poder Judiciário aceitá-la ou não. E o que foi que o senhor Alexandre de Moraes, ditador da toga, o senhor ministro Alexandre de Moraes é ditador da toga, o senhor é ditador, o senhor está prendendo vários inocentes. Pode prender, ministro Alexandre de Moraes, mas
o dia de Vossa Excelência vai chegar, porque a justiça dos homens falha, mas a de Deus não falha. O que foi que ele fez, André? Ele é ele que investiga, ele é a vítima, ele é o juiz e ele é o Ministério Público. As 4 funções numa pessoa só, rasgando totalmente o nosso ordenamento jurídico, rasgando totalmente o artigo 129. Então, esse homem tem que ser parado. Ele é insaciável, mas, infelizmente, temos um Senado Federal covarde, e é o que eu estou fazendo agora, lutando bastante para que possamos renovar as cadeiras do Senado Federal e que ele cumpra o artigo 52 da Constituição, cassando imediatamente o senhor ministro Alexandre de Moraes, que é verdadeiramente quem atenta contra a democracia, independentemente de quem seja o presidente que está no poder, mas esse cidadão não pode estar à frente da Suprema Corte, utilizando a caneta a seu bel prazer, rasgando a Constituição, rasgando o ordenamento jurídico, rasgando a nossa democracia. Como já dizia Rui Barbosa, a pior ditadura é a ditadura do judiciário. Contra ela, não há quem recorrer. Perfeito. Deputado, o senhor é um especialista em segurança pública e eu gostaria de saber, né, a partir da sua visão, né, sobre a questão na Paraíba, né, a questão da segurança pública na Paraíba. É o segundo estado do Nordeste com alta no número de assassinatos em 2021. Enfim, queria que o senhor comentasse um pouquinho como é que está essa situação da segurança pública. E se pegar os primeiros meses de 2022, André, a gente já está em primeiro lugar, e olhar se não for do país, por 100 mil habitantes. O que se matou de gente aqui, inclusive de policiais, mataram inúmeros policiais penais, policiais civis, policiais militares. Hoje estamos sendo caçados literalmente pela criminalidade. Por quê? Os marginais gostam de facilidade e observam um governo fraco, eles agem constantemente. Eu não sei se você já ouviu falar, André, no cangaço moderno, que é os assaltantes de banco. Então, eles atuam aqui constantemente. Eles vêm com 4, 5 carros, de altíssimas cilindradas, carros de luxo, carros potentes, como se diz, que todo mundo entende, fortemente armados, inclusive com fuzis 762, .50. Como é que a polícia vai enfrentar esses criminosos? Que nem a viatura, o para-brisa é blindado, André, com a .40. Uma vez ou outra que tem um fuzil. Então, a situação da polícia aqui é muito difícil. Temos uma lei, André, que determina 18 mil policiais. Obviamente, todos sabem que para a segurança pública funcionar de forma adequada, tem que existir um investimento maciço em educação pública. Mas, na Paraíba, o que está sendo mais prejudicado também é a educação, com a maior quarentena escolar do país é da Paraíba, com 2 anos sem aula, André. Veja só, 2 anos sem aula. Essa geração está perdida. Então, por conta disso, hoje temos só 6.900 policiais. Essas contas estão no Sagres. Lá vai aparecer 8 mil e pouco, mas tem 1.700 adidos e agregados. Então, daí fica 6.900 policiais para atender toda a Paraíba. A lei determina 18 mil. Essa gestão que está no poder há 12 anos, quando assumiu o Estado lá em janeiro de 2010, tínhamos mais de 10 mil policiais. E eles faziam propaganda aqui, falavam assim, André, a Paraíba precisa de, no mínimo, 5 mil novos policiais. Em 4 anos. Sabe quantos policiais ele colocou em 8 anos, o ex-governador? Fez concurso para 1.000 policiais, André. 1.000 policiais. E esse atual governador fez um concurso para mais 1.000 policiais, concurso público. Porque suplentes não contam como concurso público desses governos. Eles assumiram de outras gestões. Então, veja só que situação. Aí tínhamos mais de 10 mil e abaixou para 6.900 policiais. Como essa conta vai fechar, André? As delegacias fechadas, 2 policiais numa viatura com a .40 para enfrentar a criminalidade. Então, os policiais estão sendo alvejados, estão sendo mortos. A polícia, quando não dá segurança nem a ela mesma, como vai dar à sociedade? Então, o número de assaltos aumentou, invasão a domicílio aumentou, furtos aumentou, assassinatos aumentou constantemente, consideravelmente. Está um caos a segurança pública, um banho de sangue o estado da Paraíba. Falta o quê, André? Falta gestão. Temos que dar um choque na segurança pública. E isso é curto e médio prazo, porque a longo prazo é só através de educação, para a sociedade ter um investimento maciço em educação,
automaticamente os índices de criminalidade irão diminuir. E o nosso estado, o que aconteceu, André? O governador, com fecha tudo, acabou com as empresas, acabou com os empregos, deixou a população na miséria. Isso vai aumentar também a criminalidade, André, obviamente. Se a gente está morrendo de fome, o povo vai aumentar a criminalidade. Sem emprego, vai aumentar a criminalidade. Não é porque as pessoas têm índole de marginais, mas obviamente, o fato que o governador deixou a Paraíba. Fechou aqui milhares de empregos, André. Graças a Deus houve o auxílio emergencial de R$600. Porque se não fosse, aqui na Paraíba, teriam diversos arrastões a supermercados, a mercadinhos. Ia ser um caos generalizado, pior ainda. Graças a Deus que teve o auxílio emergencial. Então, a política de segurança pública do Estado foi totalmente equivocada, está defasada, insuficiente, insatisfatória, e quem paga caro é a população do Estado, que infelizmente votou no atual governador. Eu espero, e eu não tenho certeza absoluta 100% que não depende de mim. Certeza só quem tem é Deus, mas eu espero que a população dê o troco a esse governo tirano, que tirou o seu emprego, que tirou o seu sustento, que deixou a segurança pública um caos, que paga o pior salário aos policiais, que esses, quando se aposentam, perdem a metade do que ganham, um efetivo totalmente envelhecido, o nosso efetivo é totalmente envelhecido, desmotivado totalmente, e quem paga caro com essa política do governador é a população da Paraíba, André. Infelizmente, é a dura realidade que nós estamos vivendo nos dias atuais. Correto. Ainda sobre essa questão de segurança, a esquerda, ela ataca constantemente as forças policiais, né? Há quem diga, inclusive, que a polícia militar tem que acabar, né? Eles devem ter o telefone do Batman ali, de repente, né? Para pedir ajuda, enfim. Apesar de muitos deputados de esquerda não abrirem mão de suas escoltas policiais. Então, é segurança para mim e não polícia para vocês, porque o Estado fica complicado com mais polícia, né? Como é que o senhor vê essa questão? O senhor já trouxe aí para a gente, né, que o atual governo não valoriza, né, a quantidade de polícia, tanto que não colocou o efetivo que o Estado necessita. Então, como é que o senhor vê toda essa situação, de maneira geral? André, a minha resposta está sendo muito longa. Você quer que eu diminua mais ou tá bom assim? Não, o senhor fica à vontade. Eu estou aqui para cumprir ordem, viu? Estou aqui para cumprir ordem. Descansado. André, veja só. Olha como é a hipocrisia e a demagogia. O que está se fazendo agora na Ucrânia? O que foi que mandaram os civis fazerem? Todos pegarem armas, André. Todos pegarem armas. A população civil, sem o mínimo preparo. Por isso que eu defendo o armamento da população civil. Quem cometer crime, que pague por ele e seja banido de ter arma futuramente. Mas o cidadão tem que ter o direito de ter uma arma para se defender. O resultado agora prático é lá na Ucrânia. Mandaram agora todos os civis pegarem armas para defender o país. E mesma coisa acontece aqui. Ficam pregando desarmamento. Por quê, André? Porque eles têm seguranças armados, fortemente armados. Mesma coisa é aqui. Ficam com esse mesmo discurso de desarmamento, não pode, é ruim para a sociedade, menos armas, mais livros. Tudo mentira, André. Mas eles são o que anda com mais policiais armados, com mais seguranças. Pode observar. Então, é aquela velha frase: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Infelizmente, a hipocrisia, a demagogia que existe em nosso país. Mas eu fico muito feliz, André, porque a população está ficando atenta a cada dia. Graças a Deus, com a chegada das redes sociais, as mentiras são desfeitas de forma instantânea. Você procura a informação de forma rápida e dificilmente é enganado. Basta procurar, basta analisar. E a maioria da população brasileira hoje vai dar resposta nas urnas, fazendo uma limpeza no Congresso Nacional para que o ano que vem possamos garantir uma segurança pública de melhor qualidade à população brasileira e tirar esses hipócritas da vida pública.
Perfeito. O senhor falou sobre alguns pontos em relação à população, a população de olho, a população está acordada, né? E diante disso, eu queria retomar aqui alguns assuntos. O senhor falou aí sobre a questão do toque de recolher, né? Que o João Azevedo instituiu aí no seu estado, alguns prefeitos também entraram na onda. E aí eu me lembro também do consórcio Nordeste, que gastou quase 50 milhões de reais com respiradores, né? E que esses respiradores nunca chegaram. Eu queria perguntar para o senhor, queria que o senhor fizesse um resumo aí sobre como foi essa questão da pandemia no estado, né? E se as pessoas elas estão atentas e se o senhor acha que elas devem lembrar disso na hora de votar ou segue aquela linha do brasileiro tem memória curta e quando chegar na hora da votação esquece de tudo isso, esquece que perdeu a liberdade, esquece que a saúde não foi atendida, que a segurança também não teve um apoio efetivo do governo? André, você tocou num ponto fundamental. Eu fico feliz que a população está atenta, sim. A pandemia foi um caos aqui na Paraíba. O que o governador fez? Ele sabendo, todos nós sabíamos que esse negócio de toque de recolher não resolvia nada, fechar o comércio não resolvia nada. Nada, 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 nada. Mas mesmo assim ele fez para dar uma satisfação a ele mesmo. Fechou o comércio, perseguiu o trabalhador, várias vezes ele decretou toque de recolher, impedindo o cidadão de sair de casa. Pequeno, médio e grande empresário foi perseguido como nunca. O número de desempregados aumentou consideravelmente. Morreu aqui 10 mil pessoas por pandemia, pela Covid. Veja só, André, de 23 hospitais regionais, apenas 3 funcionaram com UTI. Foi na cidade de Patos, no sertão, a cidade de Campina Grande, no meio do estado praticamente, e a capital, João Pessoa. De 23 hospitais regionais, André, não tiveram leitos de UTI e dinheiro não faltou. O governador montou hospital de campanha. Eu fui o primeiro parlamentar do Brasil a fiscalizar o hospital de campanha. Não sei se você ficou sabendo. Fui lá e mostrei que era tudo mentira do governador, que ele estava aterrorizando a população para justificar suas medidas autoritárias. Medidas autoritárias. E depois de 3 meses, André, ele fechou os hospitais de campanha. 3 meses, fechou o hospital de campanha. Comprou respiradores através de consórcio inconstitucional do Nordeste, que os nordestinos bancam R$1 milhão por mês de todos os estados que dão uma contribuição para manter o consórcio do Nordeste aí em Brasília, André, com sala, com tudo. O consórcio que não trouxe nada, não comprou uma vacina para o povo. Uma vacina não comprou para o povo. Só com mentira e enganação. E todos sabem a questão dos respiradores. Comprado com a segunda nota fiscal, na Edcare, uma empresa que vendia produtos derivados da maconha, a segunda nota fiscal, sequer tinham funcionários, claro, corrupção, superfaturamento, além dos respiradores serem comprados 5 vezes a média nacional, ainda não chegaram para salvar as vidas dos paraibanos e dos nordestinos, dos 9 estados do Nordeste. E se não fosse a ajuda do Ministério da Saúde, através de equipamentos, de leitos, de recursos, a situação teria sido caótica mais ainda, André. Imagina aí, a senhora precisando de um leito de UTI lá no sertão do estado, ter que viajar centenas de quilômetros para não morrer e não encontrar UTIs suficientes. E o que é que eles faziam aqui? Isso foi crime, André. Isso é criminoso. Eles só falavam em porcentagens. Tá tantos por cento. Tudo narrativa para aterrorizar a sociedade, André. Tudo narrativa. Tá 90% de leitos de UTI em Patos. Aí, quantos leitos de UTI tem em Patos? 18, 20. Ah, mesmo, André. Olha a situação. E assim foi sendo. E assim foi feito. Quem diz isso não sou eu não, André. Quem diz isso é o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, com vários relatos e provas incontestes da péssima gestão do atual governador. Não é porque eu sou deputado estadual, sou líder estou como líder da oposição hoje, que estou falando isso. São os órgãos de controle, os que têm a obrigação de fiscalizar através do Tribunal de Contas do Estado, bem como o poder
que é a Assembleia Legislativa, que deveria fiscalizar também, mas infelizmente a maioria dos parlamentares aqui fazem parte da base do governador e fecham os olhos para os seus crimes. Mas eu tenho certeza absoluta que a população não irá fechar. E iremos mostrar à população o que o povo precisa se libertar. E o nosso slogan aqui é: a Paraíba precisa ser liberta. Perfeito. Nós entrevistamos, então, o deputado estadual Capitão Gilberto Silva, eleito pela Paraíba. Muito obrigada por falar conosco, deputado. Foi um prazer. Eu que lhe agradeço, André, agradeço a Alessandra, obrigado a todos da TV JCO. Estou sempre à disposição e vamos para a luta pelo um Brasil melhor para todos, André. É isso aí. Na luta sempre, né?